Então vamos aí ouvir o recado de Deus. Vamos? Vamos. Então vamos. Pega aí a sua Bíblia. Paulo, um instrutor da Igreja da Galáxia, o mestre, apóstolo, escolhido de Deus, a quem Deus separou para pregar as insondáveis riquezas, né? E ser o nosso apóstolo dos gentios. Ele diz o seguinte na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 ao verso 21. Diz assim: quero cumprimentar rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, Instagram, todos os irmãos que estão aí na escuta aí da pregação do Evangelho. Paulo disse assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, diga assim, as obras da carne, diga, da minha carne, diga, na minha carne está cheio de obras, diz que são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então ele está abrindo um espaço para outras coisas, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga assim, praticam. Diga, igreja, praticam. Vamos orar. Glórias ao teu nome, meu Deus. O Senhor tem usou o irmão Paulo, o apóstolo da graça, para ser o nosso apóstolo, nosso instrutor. Diz que ele falou que ele, como arquiteto, ele pôs o fundamento, e ele disse: e veja como os outros edificam. Não pode ter outro fundamento sem ser Jesus. Não é Maria, não é Jorge, não é João, não é Pedro, mas é Jesus. Oramos aquela oração fantástica do nosso irmão Paulo, que ele disse: iluminados os olhos do coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e a riqueza da herança dos santos. Eu oro, meu Deus, para que olhos se abram e ouvidos se destapem. A tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento, não é dos cristãos, mas é dos incrédulos. Deus, obrigado, Senhor, e a tua igreja te agradece em o nome de Jesus, dando um aplauso bem glorioso ao Senhor, bem forte ao Deus vivo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glórias a Deus. Nós vamos começar hoje uma série. Provavelmente são 15 obras, né? Da carne. Provavelmente nós vamos ocupar 15 quintas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre a primeira, né? Mas antes, como são chamadas
como são as obras da carne, como elas se dividem. Elas se dividem, eu vou dividi-la em 5 grupos. 5 grupos. O primeiro grupo, eu vou colocar o nome de obras do nível moral. Nós estamos falando sobre obras da carne, mas ela é dividida em cinco grupos. Primeiro é obra de nível moral, que inclui prostituição, impureza e lascívia. Segundo grupo, obra de nível espiritual, que inclui idolatria e feitiçaria. Terceiro, obra do nível temperamental, que inclui inimizades, porfias, ciúmes e iras. Quarto grupo, obra de nível relacional, que inclui discórdia, dissensões, facções e invejas. E obra do nível físico, que inclui bebedice e glutonaria. Então, eu dividi em 5 grupos. Hoje nós vamos falar sobre a primeira obra, não vamos falar sobre as primeiras 3 obras, vamos falar uma de cada vez em cada culto. Então vamos aí para o que Paulo ensinou à igreja. No versículo de número 19, 20 e 21, ele diz assim, de Gálatas 5, ora, as obras da carne são conhecidas. Então você tem que conhecer que você tem ela dentro da tua natureza carnal. Então você não deve, você que está me vendo, me ouvindo, você não deve se assustar se um dia ou outro você cair numa delas, né? Não devemos cair, mas provavelmente vamos cair em alguma delas, e você não deve pensar que é um demônio que se apoderou de você, que te possuiu e fez você praticar. Nós não vivemos na prática. Quem vive na obra da carne, praticando a obra? Ninguém vai me ajudar? Só eu? Então, Paulo, ele termina dizendo que eu vos declaro, lá em 21, inveja, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então existe uma diferença de você cair numa obra da carne, de vez em quando, e a diferença de você ser um praticante da obra da carne. Então por isso que cada um tem que se examinar. Eu não tenho que te julgar, nem examinar você, e nem você me examinar. Eu tenho que me examinar. Qual é o meu processo com a obra da carne? Como é que é a minha convivência? Eu vivo sempre nela, eu pratico, vivo na prática, ou às vezes eu me distraio, né? E eu caio na obra da carne. Vamos lá. Então ele diz que prostituição, ele coloca a prostituição como a primeira obra da carne. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses 3:5, veja que Paulo falou aos Colossenses, também na primeira fala dele, no 3:5 de Colossenses, olha lá, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha o que ele colocou em primeiro lugar? Prostituição. Quando nós pensamos na palavra prostituição, nós pensamos em sexo, nós pensamos em prostitutas, sim, mas quando Paulo fala sobre prostituição, é claro que ele inclui sexo ilícito, essas coisas, prostituta, claro que ele está incluindo, porque nós vamos estudar sobre isso, mas ele está incluindo muitas outras coisas que a gente ignora, que não entendemos como sendo uma atitude de prostituição. Não tem nada a ver com transar, desculpe a expressão, com mulher da vida. O que a Bíblia diz sobre a
prostituição. Isto é dito por Deus, usando os homens de Deus, os profetas, os juízes. Ele fala muito sobre o que quer dizer essa palavra prostituição. Porque quando nós pensamos em prostituição, Paulo enumerou aqui como primeira obra, e em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, ele já coloca também, põe lá, irmã, irmã, olha lá, primeira obra, prostituição. Então, podemos pensar que é só sexo, prostituta, mas não é. Não é. Então o que é, pastor? Então vamos aqui dar uma examinada aqui no que eu consegui apurar de pesquisa na Bíblia, né? Sobre essa obra da carne, que é a prostituição, que vai além de ser só transar ou ter sexo com prostituta, comprar sexo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá no livro de Juízes, no capítulo de número 8, no versículo de número 33 ao 35, olha o que ele diz. Juízes 33 ao 35. Diz assim: sabe quem foi Gideão, não sabe? Alguém sabe quem foi Gideão? Todo mundo sabe? Sabe, né? Então, morto quem? Quem morreu? Era o líder. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se com os filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal, Berite, por Deus. O que você já entendeu aqui? Que prostituição não é apenas ligado a sexo. Quando Deus fala sobre prostituição, Ele está dizendo, quando alguém tem um ídolo, quando alguém tem um santinho, quando alguém tem uma figa, quando alguém tem uma cruz, com a cara de pobre coitado lá na cruz, quando alguém tem uma fitinha no braço, um colar para guardar, isto se chama prostituição. Ele está falando, Gideão foi embora, morreu. Aí o que o povo fez? Começou a se prostituir. Passa à frente. Os filhos de Israel não se lembraram de quem? Do Senhor seu Deus. Então esqueceram e começaram a se prostituir. No passado, o povo era proibido até de se casar com pessoas que não eram de Israel. Quem já leu isso? Isso, quando alguém desobedecia, aqui ó, olha aqui ó, os filhos de Israel não lembraram do Senhor seu Deus, ou seja, desobedeceram. Então quando você pensar, quando você lê as obras da carne, você não pensa que é só, que Paulo está tratando só de sexo ilícito, de pagar menina de programa, nada disso. Ele está falando isto, mas ele está mostrando também, a Bíblia mostra que existe outros tipos de prostituição. Por exemplo, quando uma igreja devia de ter uma Bíblia na mão, e uma Bíblia na mente, ouvir Deus, ler Bíblia, a pessoa pega uma garrafa de água e vai para uma igreja com uma garrafa de água. Esta igreja é uma igreja que está se prostituindo, é uma prostituta. Pastor, isso é muito sério. Claro que é sério, mas quem é que quer falar de coisas sérias para a igreja? Pessoas querem que a igreja fique rindo, brincando, soltando foguete. Irmão, nós não estamos mais no tempo de ficar rindo e soltar foguete. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Você pode dizer comigo, se você crê, né? Jesus está voltando. E se você crê, se você crê. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então você pode estar até por aqui. Se você não crê, você já está condenado. Então passa à frente. Que os livrará do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal,
a saber, Gideão. Então, Gibeão. Então você vê o que aconteceu. Põe lá no 34, 33, por favor. Então, morreu o homem de Deus, o líder, o povo se embrenhou na prostituição, ou seja, por isso que a gente tem que ter aqui, irmãos, jovens que se interessem pelo Evangelho, jovem que se interesse pela Bíblia, porque eu não vou viver a vida toda. Então, e essa palavra não pode morrer quando eu morrer. Então, essa palavra tem que alguém continuar, porque se não continuar, entra um aqui no nosso lugar e faz com que os que estiverem se prostituam. Porque é muito fácil as pessoas se prostituir, porque o que se prega hoje são prostituição. A igreja virou uma, desculpa irmão, a igreja de hoje, 90% é prostituta. Ela vive atrás de dinheiro. Igreja cheia de pessoas atrás de dinheiro, que se vende por dinheiro, trocam a verdade pela mentira e se prostitui. Olha aqui, outro homem de Deus avisando. Oséias, capítulo de número 9, versículo de número 1. Por favor, abençoada. Oséias 9, 1. Não te alegres, ó Israel, não exulte como os povos, porque com prostituíste, abandonaste o teu Deus. Você acha que o profeta Oséias, usado por Deus, está falando de sexo? Ele não está falando de sexo. O que acontecia no passado era uma prostituição moral, ou seja, Deus coloca princípios, Deus colocou princípios para a gente seguir, irmãos. E quando a gente deixa de seguir e seguimos outros princípios, nós também estamos nos prostituindo, irmãos. Pastor, eu não sou prostituto, porque eu não compro prazer, eu não vou lá nos cantinhos da luz vermelha. Irmão, mas você pode se prostituir de outra forma. Quando você deixa de obedecer a palavra, está aqui, ó. Porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Então ele está falando de uma prostituição que não tem nada a ver com sexo. Ele está falando de abandono da verdade. Olha outro, Oséias 5, 4. Oséias 5, 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito, vamos igreja, de prostituição está no meio deles. Olha isto, irmão. Isto é muito sério, irmão. Isso aqui não é bota a mão na cabeça, tira o capeta, sai. Isso não resolve sai nada, irmão. A gente fomos chamados para mudar a nossa mentalidade, sair das obras da carne e viver o fruto do Espírito, irmão. Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então um espírito de prostituição, meu Deus, olha a prostituição espiritual. Vamos aqui nos profetas, depois Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, eu estou te mostrando outros tipos de prostituição, porque talvez, não sei se todos sabiam sobre isso,
ou pensávamos todos aqui que quando Paulo fala fazer morrer a natureza, prostituição, Paulo está só se dirigindo a não pular cerca, ou não pagar para alguém para ter uma noite. Ele não está falando somente disso, ele está falando, a Bíblia fala, os profetas foram usados por Deus, os homens de Deus foram usados por Deus para orientar o povo de Deus. Então, veio a minha, versículo, e por favor, irmã, bota no 43:9, bota nas duas versões, na NTLH e na Almeida, por favor, 43, capítulo 43, versos 9. Capítulo 4:3, versos 9. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o seu cadáver dos seus reis. Habitarei no meio deles para sempre. Agora põe lá na NTLH. Olha como é que ele explica isso. Mesma coisa. É a NTLH primeiro, irmão? Quero a NTLH agora. NTLH, isso. 43:9. Agora, eles que deixem de adorar, lá na outra versão fala de prostituição. Olha como é que ele entendeu o que ele estava dizendo. Ó. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses. Quando se adora outros deuses, essas pessoas estão fazendo o quê? Se prostituindo. Tem que dizer isso ao mundo, irmão. Porque com todo respeito, católicos, que eu não tenho problema contra vocês, nada. Mas vocês têm que largar a idolatria, que senão vocês vão ficar fora do reino de Deus. Porque se vocês praticam isto, vivem seguindo a Maria, a santos, vocês estão se prostituindo. E quem se prostitui com idolatria, com feitiçaria, com bruxaria, com sexo ilícito, essas pessoas, segundo diz Gálatas capítulo 5, no final do versículo 21, né? Inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos católicos, irmãos espíritas, por que o senhor chama todo mundo de irmão? Eu chamo todo mundo de irmão na rua, irmão. Minha esposa vê, ô irmão, o cara é da macumba, meu vizinho lá é chefe de terreiro, eu chamo ele de irmão, ele fica bolado, ele não sabe por quê. Aí se alguém perguntar por quê, eu digo, nós somos do mesmo pai e da mesma mãe. Quem é? Adão e Eva. Então, nós não somos em Cristo, irmão, mas somos lá de Adão e Eva, todos somos irmãos. Entendeu, pessoal? Se viemos do mesmo pai, da mesma mãe, papai é Adão, mamãe Eva. Então, somos irmãos. Então, irmãos católicos, irmãos espíritas, irmãos bruxos, irmãos das igrejas aí que vivem na prostituição da água ungida, do tapete do sal, sabe, do enxofre, da rosa ungida, do lencinho, sabe, do mel santo, isso tudo é prostituição. Se você não largar isto, ele falou, quem pratica isto não vai herdar o reino de Deus. Eu sei que muitos de vocês que vivem nessas igrejas não estão preocupados com o reino, eu tenho certeza disso. A única preocupação de vocês, porque vocês foram ensinados que o Deus que pregam para vocês é o Deus Mamon. O Deus Mamon não é o Deus Criador, o Deus Mamon que está enganando vocês. Por isso que vocês estão aí se prostituindo com essas coisas. E a notícia triste que eu tenho para dar para vocês, segundo a Bíblia, não é segundo o pastor, ele diz que quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, eu fico com a minha mente tranquila. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A NTLH, não receberão. Então, não vai herdar, não tem parte, não, você não tem direito, não tem herança. Eu morri, mas não deixei herança para você, você não vai herdar. Jesus morreu para os seus filhos herdarem.
Nós somos herdeiro das promessas, nós somos herdeiro da vida eterna, somos herdeiro. Irmão, nós vamos viver com Jesus para sempre, irmão, para sempre. Somos herdeiros de Deus. Então, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos mais uma aqui, só duas passagens antigas do Antigo. Levítico 17, 7. Prostituição espiritual. 17, 7. Bota na Almeida, tá, querida? Por favor. 17, 7 diz assim: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles... Então, quem está metido com santo, com demônios, que diz aí, quando recebe os santos, essas pessoas, elas estão destituídas de Deus. Olha aí, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. A lei de Deus, o livro de Levítico é o livro das leis. Nunca mais, a ordem de Deus, nunca mais. Prostituição espiritual. Outra aqui, ó, Deuteronômio 31, 16. Prostituição espiritual. Eu tenho que te mostrar isso para você entender que prostituição não é só sexo. Não está ligado só a sexo. Para você entender e cuidar da sua vida, né? Deuteronômio 31, 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais. Deus falou: você vai morrer. Deus avisou para Moisés que ele ia dormir. E este povo se levantará, vamos, igreja, e se prostituirá, como? Indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. Então ele falou: esse povo vai se prostituir. Quando alguém sai do evangelho da graça, da palavra predestinada de sabedoria, da palavra da cruz, da palavra da vida, e se embrenha aí na corrente, sabe, nos sacrifícios, essas pessoas, elas estão se prostituindo. Ó, este povo se levantará e se prostituirá, indo após... Por que vai acontecer isso? Você viu que primeiro lá com Gideão, morreu, o que aconteceu com o povo? Se perdeu. Agora está falando, põe lá no começo, irmã, do versículo 16, no começo. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir, não é morrer, é dormir com os teus pais. E o que vai acontecer? Este povo se levantará e se prostituirá. Por isso que é importante você estar nos cultos, irmão. Quando você não está nos cultos, não participa das coisas de Deus, das palavras que estão sendo ditas aqui, a probabilidade de você se prostituir é muito grande. De você ficar babando com uma igreja cheia e o cara está te oferecendo: toca aqui na tela, toca na tela que eu vou passar para você uma unção, toca. É fácil de se prostituir. Se você sai do meio da luz, olha aqui, ó, o homem de Deus foi embora, morreu, o que aconteceu com o povo? O povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz. Então, para largar o evangelho é assim, irmão. Quantos já se foram? Se prostituíram com maconha, com cocaína. Porque quando alguém larga o evangelho por causa de cerveja, por causa de sexo, essas pessoas estão se prostituindo. Elas estão se prostituindo com aquilo ali. E a recompensa, a punição, a punição: não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. O que está falando?
prostituição. Êxodo 34, 15 e 16. Prostituição espiritual. Porque a prostituição espiritual é essa de a pessoa estar servindo a Jesus e levar um olho de boi para casa. Eu já visitei casa de cristão que tinha lá, que dizia ser cristão, espada de São Jorge, figa, fitinha de Bonfim, água, aquelas águas que bota no copo lá para oração, óleo, parede toda pintada de óleo. Eu falei, meu Deus, essa casa está cheia está prostituída. Não tem Deus, um lugar onde há prostituição, seja ela lá qual for. Porque quando você pensa em prostituição, não, na minha casa não tem, tem mulher pelada, não tem essas coisas, tem nada de... Eu não estou falando, a Bíblia não está falando de mulher aqui. Falou alguma coisa de mulher, de sexo aqui, irmão? Mas falou de prostituição. Eu não citei nenhuma mulher, nem sexo, nada disso. Mas Deus está anunciando, para que não façais aliança com os moradores da terra. E não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses lhes sacrificando, acabou? Alguém te convide e comais dos seus cuidados, irmãos. Não, pode ir lá, sabe, vai ser um batismo, sabe, minha neta vai se batizar, meu neto vai se batizar no católica, vamos lá, aí está lá, você está se prostituindo, não, sabe, é minha amiga, sabe, ela me pediu para mim lá no centro, de mesa, sabe, pastor, não tem nada, tem nada disso, não, é de mesa, é prostituição, irmão, vai ter punição, é inferno, é a morte eterna, é o Sheol, não é o seio de Abraão, é o Sheol. Irmãos, é difícil, mas é verdade. Miqueias 1:7, prostituição comercial agora. Miqueias 1:7, prostituição espiritual, prostituição comercial, olha ali. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Então ele está falando que vão se misturar, irmãos. Você é povo de Deus, você é povo separado, irmão, você é povo santo, irmão. Deus não falou assim, seja poderoso como eu sou poderoso, seja justo como eu sou justo. Ele falou, sede santo como eu sou santo. Vocês são povo separado, não tem nada que se meter com idolatria. Idolatria é um tipo de prostituição. Felizmente a Igreja Católica estragou tudo com essa. Ela diz em Apocalipse que ela é a mãe, está lá em Apocalipse 17, ela é a mãe da grande meretriz, ela é a mãe das meretrizes. A palavra prostituição tem da palavra meretriz, que quer dizer prostituta, que se prostitui por dinheiro. O que eles fazem aí, irmãos? O que as igrejas fazem copiando a Igreja Católica? Se prostitui por dinheiro. É venda de santinho. Por que Martinho Lutero se levantou contra a Igreja Católica? Porque ele falou, chega de se prostituir, meu Deus não quer que nós venhamos nos prostituir. E a igreja vendendo para construir lá em Roma, né? Lá, como é o nome da catedral lá mesmo? Catedral lá do São Pedro, lá. São Pedro, né? Lá em Roma, lá onde fica o Papa. Para construir aquilo ali, irmãos. Foi muito dinheiro. Vaticano. Venda de indulgências.
Venda de perdão de pecado, de vivo e de morto, sabe? Olha, teu avô morreu, quantos anos tem? 100 anos. Paga aqui que o pecado dele vai-se embora. Isto é prostituição. Isto é prostituição. Se vende, se prega por dinheiro, se canta por dinheiro. Quanto que você cobra? Quanto que é para você pegar na mega? É 30 mil, para cantar é 20 mil. É prostituição isto, irmão. É prostituição. Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Então, nesses 12 minutos, na próxima semana nós vamos entrar, sabe, vamos falar mais um pouquinho sobre este assunto e depois vamos entrar na outra obra, né? Olha Paulo falando o seguinte aqui. Por exemplo, o que é prostituição? Prostituição é a ação de se prostituir. É uma libertinagem, é uma impureza, é um meretrício. Prostituir quer dizer desonrar, infamar, perverter e depravar. Olha o que o apóstolo Paulo trata sobre isso com a igreja. Na carta dele, de Romanos capítulo 13, versos 11 ao 14, Romanos 13, 11 ao 14, olha o que ele diz. Tomara que você esteja ouvindo, você que está pela rádio, esteja ouvindo isto. Você que está pela internet aí, esteja ouvindo isto, que isto é muito, muito sério. Romanos 13, 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Está vendo, irmão? Já é hora de você despertar do sono. Por quê? Vamos? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você acredita nisto, irmão? Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, olha como é que ele chama a obra da carne, ele chama de obras das trevas. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, obra da carne. Acolhei o que é débil na fé, e não, porém, para discutir opiniões. Então Paulo está dando um alerta, instruindo. Ele fala isso às igrejas. Ele falou aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do 1 ao 8, põe lá, irmã abençoada, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, olha como ele trata disto. Diz assim: finalmente, irmãos, nos vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto, vamos igreja, quanto a maneira por que deveis viver. Então não é, estou na graça, tu vais para o inferno se tu fizer, pegar a graça de Deus e transformá-la em libertinagem. Você é um prostituto, eu sou um prostituto, porque quando eu transformo a graça de Deus, porque a palavra prostituição é a mesma palavra de libertinagem. Olha aqui, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a quem? A Deus. Efetivamente estáis fazendo, amém, amém. Continueis progredindo,
cada vez mais. Olha o que ele está dizendo, meu. Porque estáis inteirados de que quantas instruções vos demos da parte da igreja, do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha uma casa nova, porque essa casa está muito velha. Mas é isso que fala nas igrejas. Esta é a vontade de Deus, que o teu carro está caído, é de 2015. Tu tem que ter um de 2025. Mas não está falando isso, irmão. Está falando? Mas o que se fala nas igrejas? É isto que eu acabei de dizer. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Sede santo como Ele é santo. E como é que nós estamos nos santificando? A palavra, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que vem pelas instruções da palavra de Deus na nossa vida, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Pois esta é a vontade de Deus, que participe da corrente da azeitona, da água ungida, da água benta. Mas é isso que as pessoas fazem fila, irmãos. As pessoas fazem fila para entrar. Fica do lado de fora, a primeira sessão, porque a igreja tem a primeira sessão, depois tem a turma da segunda sessão. Está todo mundo se prostituindo, indo lá, colocando o pastor como se fosse Deus. Me abençoa, pastor, me abençoa. Esta igreja aqui, que é de Jesus, ela já é abençoada por Jesus. Amém? Amém, igreja? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora ele está falando de sexo. Olha lá, passa à frente, irmão. A maneira de um homem e uma mulher se relacionar. Porque tem crente que diz que é cristão, mas não é cristão, é crente que vai lá para pornografia, para filme pornográfico, fala, vamos fazer igualzinho, liga aí, vamos lá. Opa! Todo mundo quer isto, irmão. Toda carne que está aqui quer. Na carne nós queremos isto mesmo. Mas olha o que Paulo ensina para a gente. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Acabou? Acabou. Que nesta matéria ninguém ofenda o seu irmão, nem ofenda, nem defraude o seu irmão. Então, Paulo está dando instruções para a igreja. Paulo está dando instruções para a igreja. Eu estou aqui, Paulo não está aqui, Paulo não pode pregar isso, não. Então, alguém tem que pregar, você tem que pregar, eu tenho que pregar. Nós temos que reproduzir isto. Temos que reproduzir isto, cada um reproduzindo aí nas redes sociais, pregando, ensinando, admoestando as pessoas, mostrando se viver na prostituição, que não é só apenas sexo. Você viu comigo, viu ou não viu? Então vamos ter cuidados todos. Versículo 3, irmã, põe lá. 3. Pois, acho que no começo do 3. Aqui mesmo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da... Pronto, então ele fala, se abstenha, vai jejua. Não quero mais isto na minha vida. Em nenhuma hipótese, nem atrás de santinho, nem... não, mas se pegar o óleo, o óleo cura, né? Chama os presbíteros e unge com óleo, e o óleo cura. Isso é prostituição. Pelas chagas de Cristo, pelas pisaduras de Cristo, pelas feridas de Cristo, nós estamos sarados. Nós não precisamos de enxofre, de sal grosso, de água benta, porque nós não somos prostitutos, irmão, nem prostitutas. Nós servimos a um só Senhor.
Nós não temos vários deuses, nós temos um Cristo, um Deus, mais nada, irmão. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso apóstolo das nossas almas, irmão. Ele é o Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Terminamos com 1 de Coríntios 6, 15 a 18. Não sabeis que os vossos corpos são membros de quem? Então não podemos nos prostituir, nós somos membros de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. O que Paulo responde? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a prostituta, deitou com ela, pagou, deitou, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Fugir da impureza. Prostituição, sinônimo, isso aqui. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica prostituição, imoralidade, peca contra o próprio corpo. Por que eu não posso pecar contra o meu próprio corpo? 1 de Coríntios 3, 16 e 17 diz por que eu não posso. Olha lá. 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabe? Sabe? Então o que eu vou me meter num lugar onde estão me ensinando a me prostituir? Não numa água ungida que veio lá pode vir do esquinto dos infernos, irmão. Pode vir do tanque de Beté, pode vir do tanque da besta, da onde que ele quiser. Isso tudo é prostituição. Nós não precisamos de água, nós temos a palavra. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito. Essa palavra aqui é Espírito e ela é vida, irmão. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, se eu me prostituo, eu estou fazendo o que, irmão? Estou me destruindo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário não é isso aqui. Vamos lá no santuário. As pessoas, vamos lá no santuário, vamos na casa de Deus. Olha aqui, ó. Porque o santuário de Deus, que sois quem? Vós. É o que, irmão? É o que? É profano? É sagrado. Diga, é sagrado. Diga, esse santuário aqui é sagrado. É sagrado. Eu não vou me envolver com nenhum tipo de prostituição. Diga assim, nenhum tipo de prostituição. Nem física, nem espiritual, nem comercial, nenhum tipo de prostituição. Nós não vamos nos envolver. Amém? Posso terminar? Assim seja. Assim disse o Senhor. Glórias a Deus.